O nome da pregação de hoje é Blasfêmia contra o Espírito. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma pergunta recorrente que eu recebo muitas e muitas vezes. A blasfêmia contra o Espírito, diz o texto bíblico, é imperdoável. Será que eu já cometi? Será que você já cometeu esse pecado imperdoável? Eu vou falar também de Hebreus 6,4, uma passagem também muitas e muitas vezes questionada, principalmente por nós, calvinistas. É aquele texto que fala sobre aquelas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo e uma vez caíram, é impossível renová-las para o arrependimento. Aquele texto está falando sobre perda de salvação, e eu vou ler esse texto mais daqui à frente. Outro texto que se relaciona com o texto de hoje é: há pecado que é para a morte, por estes eu rogo que vocês não orem. Que pecado é esse? Vou falar sobre isso hoje. Vou falar então hoje sobre como aquilo que nós dizemos é importante. E a primeira parte da minha pregação, eu vou falar sobre o que Jesus ordenou. O que Jesus disse, que se nós o negássemos, se nós o negarmos diante dos homens, ele vai nos negar diante de Deus. E por fim, vou concluir então falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos ler Lucas 12:8. E eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de responder, nem com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Você nota como que Jesus relaciona as duas coisas, como o autor Lucas colocou as duas coisas relacionadas. A ideia de não negar a Jesus Cristo e a ideia de blasfemar contra o Espírito Santo. E a blasfêmia, obviamente, é esse pecado verbal que cometemos. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Vou começar, então, em primeiro lugar, falando sobre o fato de que nós não podemos negar Jesus Cristo. Negar diante dos homens. O que esse texto está mostrando para mim e para você é que a nossa fé, ela deve ser pública. A nossa fé não pode se restringir às quatro paredes de nossa casa. E por quê? Imagine que você tivesse um remédio que cura todas as mazelas da alma humana. Imagine que você conhecesse um remédio que é único, que não existe em lugar algum, nenhum remédio é como este remédio. E você tem gratuitamente esse remédio, bastando apontar para as pessoas este remédio, que resolve o maior de todos os problemas da alma humana, do ser humano, que é salvar o homem por toda a eternidade. Se você tivesse esse remédio e você não anunciasse esse remédio, isso seria um crime gravíssimo. Lembra daquela história dos leprosos? Diz o texto bíblico que os leprosos, que aqueles homens estavam em profunda fome, porque havia fome na terra. E eles pensaram: vamos até o terreno de nossos inimigos, porque aqui vamos morrer mesmo. E diz o texto que chegaram lá, porque Deus havia feito isso, os homens ficaram apavorados e saíram e fugiram. Havia comida em abundância. E eles começaram a usufruir daquilo. E nessa hora disseram: quão grande pecado cometeremos se não anunciarmos essas boas novas? Eles dizem isso. Imagine, essa é a nossa situação. Jesus Cristo é a esperança do mundo. Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Quão pecador seríamos nós, quão criminosos seríamos nós, se não anunciássemos publicamente a nossa fé. A nossa fé, portanto, não pode ser restrita ao quarto e a estas paredes. Jesus disse em Mateus 5, que nós, a igreja, somos a luz do mundo. E Jesus disse assim: você não pode esconder uma cidade se essa cidade foi construída em cima de um monte. Quem quer se esconder, não coloca uma cidade em cima de um monte, de modo que todo mundo consiga ver. Jesus está dizendo: eu coloquei vocês assim, como luz, como um farol. Um farol tem que ser visto, para iluminar, para mostrar o caminho dos navegantes que estão perdidos.
E Jesus continua: não se acende uma candeia, um lampião, para escondê-lo debaixo da mesa. Não faz sentido. Um lampião tem que estar no melhor lugar possível, mais público possível. Que não exista nenhum objeto que o atrapalhe, para que a sua luz irradie por toda a casa. A fé cristã tem que ser pública. O nosso testemunho tem que ser público, no nosso trabalho, na nossa escola. Você não pode se esconder na sua escola, no seu trabalho e em lugar algum. A nossa fé precisa ser pública. Aqueles que negam Jesus serão negados. Isso é muito grave. Imagine ter o seu nome anunciado, você que agora se esconde, naquele dia, será exposto pelos olhos de todos os homens em todos os tempos. Que vem aqui o João Ferreira. Deus me livre, João Ferreira, se você estiver me ouvindo, é só uma... Eu precisei de um nome, João Ferreira. Imagine João Ferreira. Ele que se escondeu. Que ele cria em Jesus, mas a sua fé era privada, porque ele tinha medo de perder coisas. A sua fé era privada e ele ficou escondido. Não me achem aqui. Então ele será encontrado por todos os olhos. E pelo olhar mais grave de todos, de nosso Senhor Jesus Cristo. João 12, 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. A fé deles era privada. A fé deles era privada, porque eles tinham medo de perder alguma coisa. Tinham medo dos homens. Esta não é a fé verdadeira. Há inúmeras pessoas que possuem esta fé aqui. Mas lembre-se do que Tiago diz. Crês tu que há um só Deus? Os demônios também creem. Esse tipo de fé aqui é a falsa fé. Quer saber se de fato você tem fé? Um dos sinais é que a sua fé transborda. Ela não fica restrita ao quarto. Ela não fica restrita aos prédios deste local de culto. Ela transborda. Uma fé genuína, ela transborda. Ela não se esconde, não se envergonha. Como diz Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo diz isso? Porque muitos se envergonharam. Muitos se envergonharam. Paulo disse que a cruz é escândalo para este mundo. O genuíno evangelho é escândalo. O falso não. O falso evangelho não escandaliza ninguém. O falso evangelho pregado pelo pastor Modernete não escandaliza ninguém. Pelo contrário, o mundo aplaude e diz: nisso eu creio. Nisso aí eu creio. Com isso eu concordo. Globais, pervertidos concordam com a pregação do falso pastor, que apenas prega o que o povo quer ouvir. Mas o genuíno evangelho, ele sempre causa escândalo. Sempre. E quando eu falo de testemunho, de testemunharmos sobre Cristo, de confessarmos Cristo, eu não falo apenas da nossa confissão de que Jesus é o Senhor, mas de todas as implicações associadas a isso. Porque se Ele é o Senhor, você será diferente dos homens deste mundo, porque Ele irá guiar a sua vida. Por exemplo, uma moça tem sido uma moça cristã chamada Jordana Vucetic, tem sido perseguida na internet. Sabe por quê? Porque ela fez um vídeo simples. E o que eu acho ao assistir o vídeo, me parece que ela jamais imaginaria que iria dar a repercussão que deu. Na realidade, tenho quase certeza. Me parece que ela nem notou o que ela estava falando. Porque ela disse assim: meu namorado não entra na minha casa. Acabaram com a moça. Trucidaram a moça. Ela mora sozinha e disse: hoje meu namorado virá à minha casa porque hoje minha mãe estará aqui. Do contrário, não viria. Acabaram. Eu vi comentários dos mais absurdos. Eu vi até gente chamando a moça de mulher da vida, de garota de programa. Um negócio absurdo. Massacraram. Sistematicamente. Um monte de mentiras. É óbvio, ela não era cristã, ela se converteu. Óbvio que ela tinha comportamentos que não eram cristãos antes disso. Mas inventaram um monte de mentiras.
Mas não é isso que está em jogo. A questão é a seguinte. Essa frase, eu creio que a minha intimidade é dada ao meu marido quando eu casar. Isso ofendeu este mundo. Porque é assim que Cristo ordenou. E aí então, é o velho e safado argumento ad hominem. Isso é uma falácia argumentativa. Não podendo refutar o argumento, tente diminuir o argumentador. Isso é uma verdade. A verdade de que este mundo é pervertido. De que nós devemos nos preservar para o casamento e dentro do casamento. Mas este mundo odeia isso. Odeia isso. E não podendo refutar que este é o ideal bíblico. E mais, que é isso que funciona, porque o que o mundo está vivendo é o oposto do padrão bíblico. E o resultado é desgraça, sofrimento e angústia. Não podendo contrariar a Bíblia, não podendo mostrar que a Bíblia está correta, porque eles estão afundados em angústia, carregados de prazeres e ao mesmo tempo de angústia e sofrimento, não podendo refutar a ideia de que a Bíblia é a verdade. Porque, lembra quantas vezes eu falo para vocês, Alexandra Kollontai estabeleceu o feminismo, a libertação sexual na União Soviética. O que aconteceu depois disso? Stalin voltou atrás. Por quê? Porque se instalou o caos na sociedade. O caos. Não por motivos religiosos Stalin voltou atrás, mas porque ele viu que a sociedade estava indo para o buraco. Não podendo mostrar que o estilo de vida deles é melhor, o que eles fazem? Tentaram diminuir a moça, com acusações falsas. Por quê? Porque o mundo odeia o que Cristo diz. Odeia com todo o ser deles. Ela confessou Cristo publicamente. Foi trucidada. Esses dias eu vi uma mulher com muitos filhos. Trucidada. Que isso? Que responsabilidade. Ah, lindo é aquela mãe que trocou de macho porque cansou de dormir com o macho, abandonou seu filho, depois esse seu filho ficou jogado por algum lugar, às vezes foi até abusado. Esse é o mundo lindo. Agora, aquela mulher que quer dar a vida, é essa irresponsável. Responsável são as feministas, que matam seu filho no ventre. Isso é lindo. Agora, aquela que diz, eu quero ter filhos. Como declara a Escritura? Massacrada. Massacrada. Você tem que confessar Jesus no seu trabalho. Você confessa quando você diz hastear bandeira gay, prestar continência para a bandeira LGBT? Jamais. A confissão não é apenas dizer Jesus é o Senhor. Até os falsos dizem isso. Lembra o que Jesus disse em Mateus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não, a confissão vai além disso. É ter uma confissão na boca, pela boca e pela vida. Experimente ser honesto no seu trabalho, na sua escola, meu irmão e minha irmã. Vestir-se de maneira decente, diferentemente daquelas suas coleguinhas pervertidas. Não para se mostrar melhor, mas só porque você quer ser piedosa. Confesse Jesus assim. Não tenha vergonha. Não tenha. Ah, você vai ser massacrado. Nós fomos chamados para ser fortes e aguentarmos a isso. Eles querem que a nossa fé seja privada. Os governos totalitários sempre ordenaram que nós praticássemos a nossa fé no quarto. O nosso governo é assim. Em Atos 5 foi assim. Chamaram os apóstolos que estavam pregando o evangelho. E as autoridades disseram, não preguem. Naquele momento eles não mataram, eles não disseram, vocês não podem existir. Eles só disseram, vocês não podem divulgar a fé de vocês. Fiquem com a fé de vocês lá no quarto. É exatamente isto que vemos neste país e no mundo ocidental hoje. Eles não se importam se nós pregarmos para as paredes, em casa. Eles não se importam. Mas eles não querem que venhamos a público e anunciemos que Jesus é o Senhor, que o estilo de vida que eles vivem é imoral, é errado. Eles não querem. Basta nos posicionarmos publicamente e o ódio vem. Por todos os lados. Lembra, não sei se vocês assistiram, eu fiz um vídeo de um rapaz do movimento LGBT, ele disse claramente assim, não nos enganemos, nós sabemos quem é o nosso inimigo, são os cristãos. E eles já nem temem mais. Eles não ligam. Eles não ligam. Eles não ligam se fiquemos em casa e dissemos, Jesus é o Senhor.
Mas quando, por exemplo, nós opinamos contra o aborto, eles dizem: vocês não podem opinar porque vocês são religiosos. E o nosso país é laico. Laico não significa dizer que a religião não possa existir na sociedade e influenciar a sociedade. Na realidade, um Estado laico é simplesmente em que não há uma religião que é a religião oficial e que proíbe todas as outras religiões. Um Estado laico prevê que as religiões possam existir e possam influenciar a sociedade de maneira livre. Mas no Ocidente atual, Estado laico é uma desculpa para Estado ateu. De modo que qualquer posicionamento nosso público, a gente recebe essa resposta: vocês não podem opinar. Mas espera aí, vocês creem em Darwin? Isso é uma religião, não tem nada a ver com ciência. Vocês são ateus. O ateísmo é uma religião. É fruto de fé. Total. A minha não. A minha fé é baseada em fatos. A sua, não. Ou algum de vocês voltaram, de seus companheiros ateus, morreram e voltaram para dizer: de fato não existe Deus lá do outro lado. É uma fé cega, totalmente. Mas eles podem opinar, mas nós não podemos. Mas vamos opinar. Não por acaso lá em Apocalipse, se fala de duas testemunhas que pregavam e pregavam e pregavam e atormentavam os homens. E diz o texto que quando as duas testemunhas foram mortas, o mundo comemorou. Muitas pessoas perguntam: quem são as duas testemunhas? É Moisés? É Elias? Não. As duas testemunhas representam o testemunho da igreja. Lembra quando Jesus Cristo enviou os discípulos, ele os enviou de 2 em 2? Aquelas duas testemunhas representam o testemunho da igreja. Quando a igreja prega de verdade, ela atormenta o mundo. Essa é uma grande evidência de uma igreja verdadeira, de um pregador verdadeiro. Ele atormenta o mundo ao expor os seus pecados. E aqueles que não querem se arrepender, ficam com ódio e lutam com todas as forças para calar essa voz pública. Portanto, a interpretação que nós temos, e na minha opinião é a correta, sobre essas duas testemunhas que morrem ali em Apocalipse, é sobre isso. É quando inúmeras vezes ao longo da história, o testemunho público da igreja é assassinado. Quando eles não permitem que o povo de Deus fale publicamente. Hoje nós vivemos algo assim, no Ocidente. Vocês podem falar, não em público. Não em público. Não no trabalho de vocês. Não na escola, em nenhum lugar. Coloquem um rabinho entre as pernas e orem em secreto lá na sua casa e preguem para as paredes. Mas Jesus ordenou que nós desafiássemos isso, e nos posicionássemos e disséssemos: o Senhor Jesus é Deus. Nada e nem ninguém altera essa verdade. E é isso que nós confessamos. Ele é o Messias que foi prometido. Ele é aquele que nasceu de Maria. Jesus, sem pecado, viveu sem pecado, morreu sobre Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia ressuscitou e ordenou que vivêssemos de acordo com a sua palavra. Essa é a nossa confissão. E os homens vão nos odiar por isso. Não espere outra coisa. Todos aqueles que querem ser piedosos, todos aqueles que vivem de maneira piedosa, diz a Escritura, serão perseguidos, sem exceção. Não temais. Não temais. Segundo, a blasfêmia contra o Espírito. Jesus fala sobre confessarmos nossa fé de maneira pública e entra no tema da blasfêmia contra o Espírito, que é o pecado imperdoável, porque tem a relação de confessar. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável? Este texto é dado, essa ordem de Jesus, essa afirmação de Jesus, é dada no seguinte contexto. Que contexto? De Lucas 11. Que lá em Mateus é mais fácil de ver ainda. O contexto é o seguinte: Jesus expulsa o demônio de um homem que estava mudo por conta da possessão demoníaca. Diz o texto que Jesus liberta o rapaz. Nessa hora, os fariseus dizem, os judeus dizem, ele faz isso pelo poder de Beelzebu. Ele expulsa demônios pela força dos demônios. Esse é o contexto da fala. Aí Jesus chega e diz: todo pecado contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. Contra o Espírito Santo, não. Primeiro, de modo algum, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo é superior a Jesus. Isso é heresia. Não é isso que ele está dizendo. E eu já vou explicar o que ele está dizendo. Mas não é isso como algumas pessoas podem achar. De forma alguma. Pelo contexto, por este contexto da possessão demoníaca,
ligado com a frase da blasfêmia, ao longo da história, o povo de Deus tem interpretado da seguinte maneira este texto. O que é a blasfêmia? É ter plena consciência de que Jesus é o Messias e mesmo assim negar isso. Ter plena consciência de que Jesus é Deus, ter a certeza absoluta disso e mesmo assim dizer que o que ele faz é fruto de demônio. Veja, não é dizer que eles tinham plena consciência de que Jesus é Deus e eles se desviaram. Não. Crentes verdadeiros que têm plena consciência de que Jesus é Deus podem se desviar, mas eles não blasfemam. Eles às vezes saem da igreja, vão lá, fazem um monte de besteira, mas eles não blasfemam, dizendo, Jesus é enviado do demônio. Crentes verdadeiros não fazem isso. Então não é dizer, é uma pessoa que desviou. Não, de forma alguma. Veja D.A. Carson explicando esse texto. O primeiro pecado, que é o pecado contra Jesus, é a rejeição da verdade do Evangelho. Ao passo que o segundo é a rejeição da mesma verdade com plena consciência de que é exatamente isso que o indivíduo está fazendo. Está vendo? Ele separa dois pecados, pecado contra Jesus e pecado contra o Espírito Santo. Como se os dois são uma só pessoa. A ideia aqui é a seguinte. Muitos olhavam para Jesus e achavam que Jesus era só um homem. O Jesus homem. Agora, pecar contra o Espírito é o seguinte, não, eu sei que isso aí é o Espírito Santo, eu sei que ele é Deus, imaterial. Eu sei que nessa pessoa Jesus está aí Deus, ele é Deus. Então, por isso a diferença. Alguns olhavam para Jesus e diziam, não, é só um homem. E falavam besteira, e blasfemavam. Isso é pecado. Mas eles não tinham consciência de que Jesus era o Messias, era Deus. Esse pecado era perdoado. Agora, a blasfêmia era, eu sei que é o Espírito Santo. Eu sei que é Jesus, o Messias ali. É Deus que está ali. E mesmo assim, eles negaram. Mesmo assim. Se você acha que isso não existe, lembra quando Jesus Cristo ressuscitou? Os soldados romanos disseram o quê para os fariseus? Ele ressuscitou. Ele levantou dentre os mortos. Os judeus sabiam disso. Mesmo assim, o que os judeus fizeram? Pagaram os soldados para que eles mentissem, dizendo, os discípulos pegaram Jesus e levaram o corpo dele. Ou seja, eles tinham plena consciência de que Jesus era Deus. Os soldados romanos disseram, ele ressuscitou. Nós o vimos. Nós o vimos. Ele estava morto na cesta. Nós o vimos. E eles negaram. Por isso, ao longo da história, a interpretação da blasfêmia do Espírito é ter plena certeza, certeza plena de que Jesus é o Messias e mesmo assim negar. R.C. Sproul, comentando isso, diz, se o Espírito revela a você que Jesus é o Cristo, e então você o coloca em aliança com o diabo, você não está apenas blasfemando contra Jesus, mas contra o Espírito Santo. Vejamos alguns outros exemplos disso ao longo da Escritura. O cego de nascença, em João 9. O texto bíblico declara que havia um homem que era cego de nascença, os vizinhos sabiam que era. Não era uma coisa do tipo, a gente entra com uma pessoa aqui, ninguém de vocês conhecem, e oramos e o cara é curado. Mas vocês não sabem, vocês não conhecem esse rapaz? Não é isso que acontece em João 9. Todos sabiam quem era aquele homem cego. E diz o texto que ele foi curado por Cristo Jesus. Os fariseus ficaram indignados. Que isso? O que aconteceu? Como é que é isso? E começaram a perguntar, porque eles não queriam aceitar o fato de que Jesus havia feito aquilo. Diz o texto que chamaram o pai dele. E olha que coisa interessante. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O que os pais disseram? Chamaram os pais do menino e perguntaram, esse menino é cego de nascença? Sabe qual foi a resposta dos pais? Pergunte a ele, idade tem? Aí diz o texto, disseram isso porque os fariseus não aceitavam que alguém confessasse que Jesus era o Messias. Diz o texto que então, em outra oportunidade, aqui mesmo, em João 9, Jesus debate com aqueles homens, e Jesus diz o seguinte para aqueles homens. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos,
não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que Jesus está dizendo? Se vocês fossem ignorantes, vocês não teriam pecado. Mas vocês dizem, nós vemos, nós sabemos. Por isso subsiste o vosso pecado, e esse é o pecado imperdoável. Vocês sabem, vocês veem, e mesmo assim vocês negam quem eu sou. Vocês têm visto os milagres que eu opero. Ninguém jamais operou milagres como esse. Jesus disse isso. Ninguém, nem Elias, nem Moisés, nenhum profeta operou os milagres que eu operei. Vocês veem, vocês sabem que eu sou o Messias, e vocês negam. Isso é o que a gente chama de apostasia. Você se lembra que na cruz os homens blasfemavam contra Jesus? Lembra? Lembra que lá Jesus perdoa por quê? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Está vendo a ideia de pecado imperdoável não havia ignorância. E mesmo assim eles se mantiveram duros. Duros. Obviamente, quando Jesus diz eles não sabem o que fazem, Jesus não está dizendo que eles eram inocentes, que eles não tinham nenhuma consciência de certo ou errado. Porque Romanos 1 diz que ninguém pode dar desculpas sobre a existência de Deus. Porque Deus deu sinais, a natureza é o primeiro grande sinal. Esses homens são indesculpáveis quanto a dizer, não conheço, sou completamente ignorante. Mentira. O que Jesus então quis dizer com eles não sabem o que fazem é o seguinte: a ignorância deles em ver que ali estava o Messias era pecaminosa. Por conta de seu coração duro, eles se tornaram ignorantes e não conseguiam ver que ali estava o Messias. Agora, se a ignorância deles era fruto de pecado, era ainda um pecado menor que o pecado dos fariseus, que não eram ignorantes e mesmo assim blasfemavam. Essa é a diferença. Eles eram ignorantes por conta de seu pecado e por isso blasfemavam. Esse pecado havia perdão. Os judeus, os fariseus, não. Eles sabiam e blasfemavam. Quanto a este pecado, não há perdão. Um texto que tem a ver com isto aqui. E é muitas vezes anunciado. Hebreus 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Os arminianos interpretam que este texto seria uma prova de que uma pessoa que nasceu de novo caiu da fé e é possível perder a salvação. Por conta de vários e vários outros textos que eu já expliquei para vocês e por conta da doutrina da justificação pela fé e de apenas... cadê? Este texto aqui, ó. Não. Não coloquei. Eu vou citar. Jesus disse o seguinte: saíram de nós porque não eram de nós. Se fossem, teriam permanecido. Aqueles que são de Deus vão permanecer até o final. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Como disse Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completar. Aquele que está em Cristo não há mais condenação. E inúmeras passagens. Por conta disso, nós acreditamos que este texto não está falando de alguém que de fato nasceu de novo, está falando da falsa conversão. Vejamos na Bíblia várias e várias pessoas que a Bíblia declara que não eram crentes, mas que provaram do dom celestial, que até profetizaram, que foram usadas pelo Espírito Santo num dia e no outro ficaram possessas. Judas. Jesus chama Judas de filho da perdição. Filho da perdição. Jesus diz que ele não perdeu nenhum dos que Deus deu para ele. Exceto Judas, porque era filho da perdição, ou seja, nunca foi crente. Mas o texto bíblico diz que Jesus deu autoridade para que os discípulos expulsassem demônios e curassem pessoas. O texto bíblico não diz, menos Judas. Judas expulsou demônios, Judas curou pessoas. Balaão é descrito como um falso profeta, a Bíblia o descreve assim. Diz o texto bíblico que ele provou do dom celestial, ele profetizou pelo Espírito Santo. Saul, diz o texto bíblico que Saul recebeu o Espírito Santo e profetizou pelo Espírito Santo num dia. No outro, espíritos demoníacos tomaram conta dele.
Lembra dos leprosos? 10 leprosos foram curados, provaram o dom celestial, viram o agir do Espírito Santo na sua vida de modo inequívoco, irrefutável. Mas diz o texto que dos 10, só um voltou para agradecer. Só um. Agora, este é o texto mais forte ainda. Cadê? Você não colocou? Mateus 7, 22. Eu vou ler para vocês. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus não questiona se eles expulsaram demônios ou não. Eles afirmam: profetizamos, expulsamos demônio no teu nome, pelo teu nome, e curamos em teu nome. Fizemos milagres em teu nome. Jesus diz: nunca vos conheci. Jesus não disse: um dia, no meio do caminho, vocês fizeram isso no passado, mas no meio do caminho vocês se perderam. A partir dali, eu não te conheci. Não, nunca vos conheci. Nunca, nunca. Vocês nunca foram salvos. 1 João 5,16. Também não está. Está para lá? Ah, está aqui, eu que errei, gente. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Se alguém vir o seu irmão pecar para a morte. Que pecado para a morte que é esse? Homicídio? Se alguém cometeu homicídio, não ore por ele. É verdade isso? Davi cometeu. Qualquer tipo de pecado que você imaginar, a gente vê na Bíblia. Deus perdoando. Qual então é esse pecado que não adianta orar? Só faz sentido dizer que é a blasfêmia contra o Espírito. A blasfêmia. Blasfemou. Tinha consciência plena. Jesus é Deus. E ele mesmo assim negou. Por isso, inclusive, lembra que Jesus falou por parábolas para que os judeus, aqueles judeus, vendo, não enxergassem, ouvindo, não escutassem, porque ele não queria que eles se arrependessem. Por quê? Porque eles tinham consciência, eles viram tudo e mesmo assim negavam. Por isso Jesus disse: está fechada a porta da salvação para vocês. Vocês não vão ser salvos. Vocês blasfemaram. Olha outro texto aqui, interessante. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Notou a ilustração? Ele não diz: a ovelha voltou a ser cão. Ele se converteu, se tornou ovelha, perdeu a salvação, voltou à sua natureza antiga. Não, ele apenas diz: voltou a ser o que sempre foi. O porco voltou para o lugar de sua origem. É isso que o texto declara. Aí, João 2,9. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Qual que é a evidência de que aqueles que foram embora e não mais voltaram, não são de Deus? Se fossem, ficariam. Porque quem é de Deus, o Senhor o sustenta até o final. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso cremos que esse texto não está falando de algo que a Bíblia, por toda ela nós lemos, que aquele que é crente, Deus o salvou uma vez e o salvou para sempre. Não há mais condenação. Deus é o autor, Deus vai santificar esse crente. Por isso Deus não permite que um crente genuíno cometa esse pecado. Em se tratando de possibilidade, qualquer um pode cometer qualquer pecado. Mas este aqui, Deus guarda o seu povo. Aqueles que são de Deus jamais farão isso. Jamais irão blasfemar. Portanto, se você, só de você pensar, não, eu acho que, um dia eu falei mal da igreja, um dia eu zombei de Jesus, eu acho que eu blasfemei. Blasfemou, você blasfemou. Mas só de você estar arrependido, isso é uma evidência de que você não blasfemou contra o Espírito. Sabe por quê? Porque para os judeus, Jesus falou por parábolas para que eles não se arrependessem.
aqueles judeus, eles não tiveram arrependimento. Eles não queriam se arrepender. Mesmo com o fato, Jesus Cristo ressuscitou, mesmo assim eles se mantinham, pagaram, subornaram os soldados. Subornaram os soldados. Veja Paulo, a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância. Está vendo a relação? O fiz na ignorância. O fiz na ignorância. Ora, isto nos leva a crer que o povo de Deus, o genuíno povo de Deus, é guardado por Cristo Jesus. O genuíno povo de Deus pode até se desviar por um momento. Como a gente vê Davi, Davi estava um desviado. Davi estava um desviado. Mas ele não blasfemou. Ele matou, mentiu, adulterou. Blasfemou não. E ele voltou. O crente pode até por um momento, como Davi ficou por um momento, com o coração endurecido. Mas ele não vai permanecer assim, porque o salmista declara que o crente verdadeiro, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão. Não diz que se cair não ficará prostrado porque o crente tem em si mesmo uma força muito poderosa, ele é o máximo. Não, porque Deus o sustenta, porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós cremos quando nós dizemos que nós acreditamos que nós estaremos com Cristo Jesus naquele dia, que nós vamos perseverar. Porque é um mandamento isso, perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É mandamento, é ordem. A questão é que Deus deu a capacitação ao seu povo para perseverar. Nós vamos perseverar. Aquele que é crente de verdade vai perseverar. Pode até fazer como Davi, se banhar na lama. Se banhar não fica legal não, né? Mergulhar na lama. Se lambuzar na lama. Pode até fazer o que Davi fez, que foi horrível, que foi um negócio absurdo, que é coisa de maníaco. Sabe, de maníaco não, vai. De ditador, daqueles ditadores dos mais terríveis. Daqueles homens cruéis que a gente lê naquelas biografias mais assombrosas. Davi fez isso. Um homem de Deus pode cometer coisas horríveis? Pode negar Jesus, como Pedro fez por um momento. Não o conheço. Mas dizer, o conheço sim, é demônio. Não, isso não. Pode até por um momento operar, fazer coisas feias, horríveis, catastróficas, mas ele se arrepende e volta. Por quê? Saíram de nós e não mais voltaram, sabe por quê? Porque não eram, porque se fossem de nós, teriam permanecido. Dos que o Senhor me deu, disse Jesus, eu não perdi nenhum. Nenhum vai ficar pelo caminho. Nenhum, porque Deus nos guarda. Deus vai nos dar a força. Muitas pessoas ficam com medo. E se a perseguição vier? Quer dizer, já veio. Mas e se aumentar isso agora? Acho que vai. Pastor, eu não sei se eu vou conseguir manter a fé. Vai sim. Se você é de Deus, você vai confessar. Porque Jesus disse, não se preocupem com o que haveis de dizer diante dos homens. Eu vou capacitar vocês. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai guardar a sua fé. Você terá coragem, como aquelas donas de casa e camponesas tinham, diante de leões. Portanto, não andeis ansiosos de coisa alguma, porque a mais importante de todas já está garantida, a salvação de nossas almas. Nós estaremos naquele dia, quando Jesus Cristo apontar no horizonte, montado em seu cavalo branco, na sua coxa escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, de modo que todo mundo vai se lamentar. Os homens ímpios vão clamar em desespero. Chegou o nosso dia, mas nós estaremos de pé e estaremos com Cristo por toda a eternidade, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé estará de pé, porque Ele há de conservar. Não porque confiamos em nós, mas confiamos que Ele é o nosso Deus. E Ele nos guarda, Ele nos ama, Ele nos protege, porque somos o teu povo. Somos o povo do Senhor. Você crê? Vamos ficar de pé?